Exercício 3.1. Vamos ver o enunciado aí e ver o que ele está pedindo. Seja a equação 2 elevado a 2x igual a 10 vezes 2 elevado a x menos 16, então qual o valor da soma de suas raízes? Bom, pedir o valor da soma das raízes, a gente vai ter que achar os valores de x, que resolvem essa equação, que faz esse lado ser igual a esse, e somar esses valores. Para eu transformar isso aqui primeiro, achei esses valores x na verdade, eu vou fazer essa numa equação com uma igualdade igual a zero, tá? Que a gente vai ver que depois ainda vai virar uma equação de segundo grau. Então tudo que está para esse lado aqui eu vou passar para cá, né? Esse 2 elevado a 2x a gente pode transformar em potência da potência, fazer ser 2 elevado a x elevado a 2, né? Toda vez que eu tenho potência da potência, isso aqui vira uma multiplicação, ou seja, o 2 vem multiplicando para cá, fica 2 elevado a 2 vezes x, né? No expoente. O 10 vezes 2 elevado a x vem para cá negativo, menos 10 vezes 2 elevado a x, né? Passei isso aqui para cá negativo. E o menos 16 vem para antes da igualdade, positivo, mais 16 igual a zero, né? Igual a zero. Então, eu achar as raízes dessa equação, eu descobri os valores que quando eu coloco no lugar de x, faz essas contas darem zero. Então, eu tenho que achar as raízes e depois somar os resultados. Bom, como a gente está com uma equação exponencial de mais de dois termos, a gente vai fazer uma substituição de variável, né? E aí a gente vai colocar, a gente vai substituir o seguinte, aonde tiver o 2 elevado a x, a gente vai colocar o m, uma variável m, né? Então a gente vai ter um m aqui e o outro m aqui e o resto vai manter, né? Então, aonde tem o 2 elevado a x, a gente coloca o m. Então, aqui ficou m ao quadrado, né? Menos 10 vezes m, menos 10 vezes m, mais 16 igual a zero. E aí, a gente saiu de uma equação exponencial que a gente não sabia resolver para uma equação do segundo grau que a gente sabe resolver, né? Aonde a gente tem aqui que o A vai valer 1, né? A gente vai aplicar a fórmula aí de Bhaskara. O A é igual a 1. O B é menos 10. E o C é igual a 16, né? Resolvendo a equação de segundo grau, igual a gente já resolveu anteriormente, o delta é o valor do b ao quadrado, então vai ficar menos 10 ao quadrado, vai dar 100. Menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 16, né? Então vamos pôr aqui, o delta é igual a ao quadrado, é b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Só para recordar mesmo, tá bom, pessoal? 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 16 vão dar 64. 100 menos 64 dá 36. Ok? E aí agora a gente vai achar as raízes. Nós vamos achar as raízes dessa equação. Lembrando que a gente está achando as raízes dessa equação aqui com m, mas a gente quer saber as raízes da equação com x, tá? Então as raízes vão ser, né, m1 e m2, que a gente está trabalhando a variável m, são duas raízes porque o delta deu maior que zero. As raízes são menos o valor de b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Resolvendo,
é menos o valor de b. O b vale menos 10. O menos do menos 10 com menos do b vai ficar mais. Então a gente vai ter 10 positivo, mais ou menos. Raiz de delta. O delta a gente achou aqui que vale 36. Raiz de 36 é 6. Sobre 2 vezes o valor de a, né? 2 vezes o valor de a, que é 1. 2 vezes 1 dá 2. Então a gente vai achar aqui duas raízes. 10 mais 6, 16. Dividido por 2, 8. 10 menos 6, 4. Dividido por 2, 2. Então eu tenho aqui uma raiz M1 e uma raiz M2. E aqui que é uma parte fácil de errar. A gente vai, soma 2 com 8 e fala que a soma das raízes são 10. Mas não. As raízes que a gente achou foi da equação com a variável m. E a nossa equação é com a variável x, tá? Eu quero saber quais os valores que x pode assumir para isso aqui dar zero. A gente achou quais os valores que m assume para isso dar zero. E aí a gente vai lembrar o seguinte, que a gente chamou o 2 elevado a x de m, não foi? A gente chamou o 2 elevado a x de m. Então a gente vai ter dois casos, porque eu achei o m sendo 8 e o m sendo 2, né? Então se o m pode ser 8 ou 2, eu vou ter dois casos aqui. 2 elevado a x é igual a 8 e o outro 2 elevado a x é igual a 2. Aí aqui a gente tem uma equação exponencial de dois termos. A gente iguala as bases. O 8 é 2 ao cubo. Então eu vou ter 2ax é igual a 2 ao cubo. E aí, ó, como as bases são iguais, eu comparo os expoentes, né? Aí a gente vai comparar os expoentes aqui, né? Então aqui eu vou ter que o x é igual a 3. X é igual a 3 aqui. O meu igual tá ficando esquisito, né? Então, um dos valores é x igual a 3. E o outro, olha só. 2 elevado a x é igual a 2. A base já é igual. Então, eu comparo o expoente. Quando não aparece nada aqui, é porque é 1. Então, o x vai ser igual a 1. Então, eu vou ter que o x é igual a 1. As raízes são 3 e 1. Então, no valor de x, se eu colocar o 3 aqui e aqui e fizer as contas, isso dá 0. Se eu colocar o 1 aqui e aqui e fizer as contas, dá 0. Ou se eu colocar o 3 de cá e de cá e fizer as contas, esse lado vai ser igual a esse. E assim para o 1 também. O exercício pediu o quê? A soma, né? A soma das raízes. Então, a soma das raízes é 3 mais 1, 4, né? Então, o resultado é 4.